Aleluia, amém, igreja? Olha só, esse hino, irmãos, é de autoria da Nívia. O Senhor deu para ela, para as nossas crianças. E as nossas crianças já estão... Deus deu para 2 crianças um hino, que eles começaram a cantar. Então eu creio que o Senhor vai mover grandes coisas através delas. Amém? Glória a Deus. Versículo, estou falando versículo. Não vai dar tempo, não. A graça e a paz de Jesus, amada igreja, amém? Glória a Deus. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Rugolberto, sou aqui da Videira de Patinga, né? Vai fazer 1 ano agora, dia 11 de setembro, que eu estou lá em Timóteo, e estou lá diante da obra lá, né, fazendo a vontade de Deus. Daí é um prazer muito enorme estar aqui hoje, para compartilhar uma palavra com os irmãos. E fiquei muito feliz, vários irmãos aqui que tem muito tempo que eu não tenho relacionamento, tenho contato, né, e reencontrei esses irmãos aqui depois desse tempo, né, lá em Timóteo. Mas o Senhor aprove de me dar essa oportunidade de estar aqui, né, e que o Senhor possa me usar aqui nessa noite para falar no coração dos irmãos, para que os irmãos possam sair daqui nessa noite, né, edificados pela palavra do Senhor. E meu nome é Rugolberto, eu não me apresentei, meu nome é Rugolberto, sou casado com a Érica, tenho 2 filhos, que é a Débora e o Guilherme, né? E muito bom estar aqui mesmo, irmãos, é muito prazeroso estar aqui, né? E eu queria já dar os avisos para os irmãos, está aí no seu boletim, na parte interna aí, nós temos dia 15, 16 e 17 de setembro, o encontro com Deus, amém? Né, que as células aí se movimentem, para estar levando o maior número de pessoas possível, para ali ter uma experiência com o Senhor, igual você teve um dia, ali naquele sítio, não é? Isso é muito importante, que você possa estar fazendo esse trabalho. E o próximo aviso aqui é para os jovens, né? Amém, jovens? Aleluia! Amanhã também vai ter aqui a reunião, para aqueles jovens que vão estar indo para Goiânia, né, na sexta-feira. Eu vou estar com vocês também no ônibus, para fazer bastante bagunça, amém? Glória a Deus. E outro aviso, irmãos, o pastor Ricardo está de férias, os irmãos estão sabendo, né? E ele pediu para avisar os irmãos que segunda-feira agora não vai ter a reunião geral, né? Que vai fazer a reunião geral na próxima semana, acho que na outra semana que vai ser a reunião geral. Então os discipulados vão reunir normalmente, não é? Nessa segunda-feira, amém? Né? Eu queria estar nessa noite compartilhando com os irmãos uma palavra. Queria que você nessa noite, né, abrisse seu coração. Não sei se você hoje cumprimentou o irmão que está do seu lado, né, mas queria que você cumprimentasse, mesmo que você cumprimentou, cumprimentasse de novo. Diga para ele nessa noite: irmão, abra o seu coração,
Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Irmãos, Deus quer falar com você nessa noite. Mas para você ouvir do Senhor, é necessário que você abra o seu coração. Abra o seu entendimento. Fique de coração aberto para que Ele possa realmente ministrar algo na sua vida. E na verdade, irmão, o Senhor já tem falado conosco nesse tempo. O Senhor já tem ministrado a nossa vida. E eu creio que há a presença de Deus aqui no nosso meio. Porque a palavra de Deus, ela fala que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente. Amém? E nós estamos aqui reunidos em nome de quem, meus irmãos? Jesus. Então, glória a Deus por isso. Que você possa receber aquilo que Deus tem para falar na sua vida nessa noite. Amém? E a palavra de Deus é isso aí, irmão. Que você possa desfrutar dessa palavra. Eu queria que você dissesse nessa noite comigo, repetisse comigo. Eu creio que o Espírito de Deus está sobre mim. Diga, eu creio que recebi luz, clareza, discernimento e revelação da palavra do Senhor. Diga, eu sou justiça de Deus em Cristo. Diga comigo, eu não sou justo pelo meu mérito, pela minha obra, pela minha obediência. Eu sou justiça de Cristo. Amém. Irmãos, você é justiça de Cristo. Nós devemos tomar posse dessa justiça de Cristo. Não queremos fazer a nossa justiça de acordo com o que nós pensamos, mas tomamos posse da obra da cruz. E quando nós tomamos posse da obra da cruz e cremos na justiça de Deus sobre a nossa vida, nós desfrutamos do favor de Deus sobre nós. Amém? E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que fala sobre a justiça própria. Eu sei que é algo que a gente tem ministrado já há algum tempo na igreja, mas nós vemos que ainda há dificuldade muito grande para nós. Eu falo de mim mesmo, de largar de mão dessa justiça própria. Pensar que eu sou alguma coisa, que eu faço alguma coisa, e às vezes até pensar que sou melhor do que outras pessoas. E isso está em nós. E eu tenho lutado muito contra isso, com essa justiça própria na minha vida. E quando nós realmente abrimos mão dessa justiça própria, o Senhor derrama da graça dEle sobre nós. O favor de Deus, do Senhor, vem sobre a nossa vida. Então é necessário que nós venhamos a mudar a nossa mentalidade, para que nós possamos ter a nossa vida transformada através da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí, mas na verdade no seu boletim já está esses versículos bíblicos que nós vamos compartilhar nessa noite. Amém? Que está lá em Lucas, capítulo 13, do versículo 1 a 9. Amém? Lucas 13, do 1 a 9. No seu boletim estão os versículos. Amém? Então vamos ler. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependeis, todos igualmente perecereis. Irmãos, esse versículo aqui é muito interessante para nós acerca dessa palavra. Porque aqui fala, esses que chegaram diante de Jesus ali, falando a respeito dos galileus que morreram, que padeceram ali diante de Pilatos, eles queriam demonstrar para Jesus que eles eram mais pecadores. E nós sabemos que os fariseus eram aqueles homens da lei que achavam que era justo diante do Senhor. Mas na verdade nós sabemos que não eram justos diante do Senhor. Não conseguiu cumprir a lei, mas queria apontar a Jesus que esses homens eram mais pecadores. Mas é interessante que, por que eles chegaram diante de Jesus com essa conversa? Porque Jesus e a maior parte dos seus discípulos eram galileus. Então eles chegaram diante de Jesus, tipo que acusando o Senhor Jesus também de ser um daqueles pecadores. E eles usaram esse evento, dessa morte ali desses galileus, para quê? Para mostrar que eles eram mais pecadores, que os galileus eram mais pecadores, mas na verdade não era. Mas Jesus, o que ele responde àqueles fariseus? Se não arrependerem, se não mudarem a sua mente a meu respeito, igualmente perecereis. Ou seja, vocês vão morrer do mesmo jeito na mão dos romanos. Do mesmo jeito iriam morrer na mão dos romanos. Então nós precisamos ter esse entendimento acerca disso. E nós devemos ser homens e mulheres que não temos justiça própria,
que nós venhamos caminhar segundo a palavra do Senhor, não é? E esses fariseus se achavam melhor, se achavam justos diante de Deus, mas na verdade não eram. Não é? A palavra igualmente aqui significa que todos eles iriam morrer do mesmo modo na mão ali dos romanos, porque não reconheceram o Senhor Jesus como Salvador. Mas graças a Deus nós reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador, amém? Não é? E quando nós lemos a Escritura, irmãos, nós sabemos que 40 anos depois da morte de Cristo, não é? Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, não é? E todos os judeus foram dispersos, vários foram mortos, e a outra parte foram todos dispersos para o mundo todo, foram espalhados para o mundo todo. Por quê? Porque não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Não aceitaram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para aquela nação, né? O foco do Senhor era que aquela nação reconhecesse a Jesus. Alguns reconheceram, alguns se batizaram, se converteram, mas não era para alguns. Jesus veio para todos. Mas como não aceitaram, o que aconteceu? Né? No ano 70, veio lá o general, invadiu Jerusalém, invadiu Israel, matou vários ali, não é? E a outra parte que não morreram, dispersaram para o mundo. Por quê? Porque não aceitaram. Não é? E a palavra arrependimento aqui, irmão, quer dizer o quê? Metanoia, mudança de mentalidade. O Senhor Jesus queria, né, que aquele povo ali mudasse a sua mentalidade, recebesse o Senhor Jesus como Salvador. Mas eles não receberam. Eles não tiveram esse entendimento, não entenderam a visitação do Senhor na vida deles. Mas graças a Deus nós aceitamos o Senhor Jesus e aceitamos a visitação do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Então nós precisamos crer que Ele é o Salvador. E aquele povo não creu que o Senhor Jesus era o Salvador. Por isso pereceram, por isso foram dispersos, muitos foram mortos. Amém? Então que nós possamos realmente ter esse entendimento da palavra de Deus e buscar cada dia mais desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? E a palavra de Deus fala, irmãos, que o nosso velho eu não pode ser melhorado. O nosso velho eu, ele morreu no dia que nós passamos ali pelo batismo. Então esse velho eu morreu para as coisas desse mundo. Mas o nosso novo eu não tem como ser condenado. Não tem como ser condenado, porque nós aceitamos o Senhor Jesus sobre a nossa vida. E uma vez nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, nós somos salvos de toda a condenação, de toda a maldição. Isso não faz mais parte da nossa vida, porque nós reconhecemos o Senhor. Nós não fizemos como aqueles judeus que não aceitaram o Senhor. Nós aceitamos. Mas uma coisa eu falo para os irmãos, não tente mudar o seu velho eu. O seu velho eu morreu, foi sepultado. Amém? Essa é a palavra para você nessa noite, e que você possa desfrutar cada dia mais da graça, do favor do Senhor sobre a sua vida. E Ele quer cada dia mais derramar desse favor sobre a sua vida. Mas irmãos, quando você nasceu da sua mãe, você nasceu para quê? Para enfermidade, para maldição. Isso tudo veio sobre a sua vida, nesse mundo caído, onde só vê discórdia, briga, violência. É o que a gente mais vê nesse mundo caído. Não é verdade? Mas quando você recebeu o Espírito Santo dentro da sua vida, você ganhou um novo eu, que jamais poderá ser condenado. Então você precisa desfrutar desse novo eu. Creia que o Senhor cada dia mais quer transformar a sua vida, quer mudar a sua vida, para que você possa desfrutar desse favor do Senhor. Desfrutar dessa graça de Deus sobre a sua vida. E tomar posse, irmãos, cada dia mais disso sobre a sua vida. Não deixar que nada venha te desviar de caminhar na presença de Deus, mas que você venha desfrutar desse favor e cada dia mais aproveitar essas maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E é interessante, irmãos, que no fim desse mesmo capítulo que a gente leu aqui, né, o Senhor Jesus, né, ele fala ali que queria, né, ajuntar os teus filhos debaixo das suas asas, como a galinha ajunta, né, os seus filhotes, os seus pintinhos ali, guardar, cuidar. Mas infelizmente o povo não aceitou esse cuidado, esse guardar do Senhor sobre a vida dele, e por isso foram dispersos para o mundo. O Senhor queria que eles aceitassem, né, se abrigar debaixo ali das suas asas, debaixo daquilo que o Senhor tinha ministrado no coração daqueles homens, mas eles não aceitaram. E neste mundo caído, irmãos, estamos sujeitos à enfermidade, né? Mas que Ele quer o quê? Nos proteger dessa enfermidade.
Essa é a vontade de Deus, nos proteger, que essa enfermidade não venha sobre nós. E nós devemos tomar posse disso, irmão. Enfermidade não é de Deus para a sua vida. E às vezes eu fico muito triste quando vejo a pessoa, essa minha dor de cabeça. Né? Eu falo, gente, a dor de cabeça não é sua, não, isso é do diabo, o diabo colocou na sua vida. Isso não é seu, isso é do diabo. Você tem que expulsar isso da sua vida. Não aceitar essa enfermidade sobre a sua vida, porque o Senhor quer guardar você, Ele quer cuidar de você, Ele não quer que nada de mal venha sobre a sua vida, mas que você venha desfrutar da graça dEle sobre a sua vida. Isso é o que o Senhor queria fazer com aquele povo ali naquela época, guardar a vida de cada um deles, né, para que eles não viessem perecer na mão dos romanos, que eles não viessem perecer ali na mão dos romanos, mas não aceitaram a visitação, não aceitaram, né, o Salvador, não aceitaram aquilo que Jesus tinha para a vida de cada um deles, mas que nós venhamos aceitar, né, e ter nossa vida mudada a cada dia, diante da palavra do Senhor, amém? Irmãos, e é interessante, né, quando você fala sobre isso, por quê, irmãos? Porque aquele povo ali se achava mais justo que os outros, não é? E através dessa achar essa justiça própria que eles tinham no coração, todos padeceram e passaram pela mesma situação que passaram aqueles galileus que foram mortos e que seu sangue foi misturado com o sangue do sacrifício. Mas que nós não venhamos ser esses judeus ali, cheios de justiça própria, né? Que acha que é melhor do que os outros, que não são pecadores, mas que nós venhamos entender que nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos de entender que precisamos cada dia mais da graça do Senhor sobre a nossa vida. Amém? É interessante que nós não podemos também, irmãos, nos querer comparar com as pessoas. Né? Comparação é a base, irmão, da justiça própria. Né? Estamos sempre procurando uma forma, né, de apontar para outras pessoas e nos mostrar que somos melhores do que as outras. E quando nós fazemos isso, viemos com essa comparação, nós queremos fazer o quê, irmãos? Nos parecer que somos melhores do que as outras pessoas. Mas isso nada mais é, irmãos, do que justiça própria na nossa vida, não é? E muitos gostam de apontar a mão, não é? Mostrar o pecado das outras pessoas, mostrar as falhas das outras pessoas, para que os outros venham achar que eles são melhores, para que os olhos das outras pessoas, né, falem, isso aí é bom mesmo, né? Mas na verdade, não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós venhamos nos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e que precisamos cada dia mais da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Que nós possamos realmente ter esse entendimento, ser humilde a esse ponto de entender que precisamos cada dia mais do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Não é? Essa é a razão porque, né, os escândalos que a gente vê na televisão hoje você vê os escândalos aí da política no Brasil. E o que nós fazemos, irmãos? Nós apontamos o dedo. E quando nós apontamos o dedo, o que nós estamos dizendo? Que nós somos melhores. Você aponta o dedo, aquele político está roubando, aquele está fazendo aquilo, aquele está fazendo outro. Mas na verdade, você simplesmente está apontando o defeito do outro para que as pessoas acham que você é melhor. Será que você realmente é melhor? Será que você tiver a oportunidade de estar no lugar que ele está, você não fazeria a mesma coisa? Não é verdade? Às vezes muitos não fazem a mesma coisa porque têm a mesma oportunidade. E trazendo para o nosso contexto hoje da cidade, nós não podemos apontar o dedo ali para o mendigo, para aquele usuário de drogas. Por que eu digo isso, meu irmão? Porque às vezes não tiveram a oportunidade que você teve, de conhecer o Senhor, de nascer numa família que seu pai te amava, cuidava de você, te levou para a escola, te educou. Muitos estão ali porque a família não tem relacionamento, às vezes não ama o filho nasceu e deixou o filho de qualquer jeito. Então o âmbito que ele foi criado, levou ele a andar daquela forma, levou ele a estar naquela situação. Mas isso poderia ser eu e você, estar na mesma situação. Mas o que nós fazemos? Apontamos o dedo, criticamos, não é verdade? Mas você fala, obreiro, mas tem que ser preso? Tem. O crime tem que ser punido, para que haja um mínimo de segurança no nosso meio. Mas não podemos apontar o dedo, porque aquele criminoso que está lá, preso, poderia ser eu e você. Poderia ser eu e você. Porque nós não sabemos como que ele foi criado, de forma que ele foi educado, qual o relacionamento que ele tinha com a família, com seu pai, com a sua mãe. Não é? Mas nós, para tirarmos proveito, para demonstrarmos que somos melhores, nós apontamos o dedo. Apontamos os dedos e criticamos.
É isso que esses judeus estavam fazendo ali, apontando o dedo. Apontava o dedo ali para os galileus, que para eles eram mais pecadores. Mas Jesus repreende que não eram mais pecadores. Amém? Então nós possamos ter essa revelação, irmãos. Ter esse entendimento e glorificar cada dia mais o Senhor. Porque nós estamos aqui na presença de Deus. Nós tivemos uma família que guardou a nossa vida. Tivemos educação que não nos deixou levar para o caminho do crime. Amém? Temos que agradecer cada dia por causa disso. Né? Isso é a graça de Deus em nossa vida. Né? É a graça de Deus sobre você e sobre a minha vida. Então precisamos ser humildes o suficiente, irmãos, para entender isso. Não é? Para entender isso na nossa vida. Se não fosse a graça de Deus, talvez nós estaremos ali naquela mesma situação. Estaremos ali naquela mesma situação. Mas nós precisamos agradecer cada dia mais o Senhor. E crer que o Senhor tem guardado a minha vida, tem guardado a sua vida. Que nós possamos caminhar nessa direção. Não ser cheio de justiça própria. Não achar que somos melhores que os outros. Não achar que nós fazemos algo melhor do que os outros. Que nós somos todos iguais. Diante de Deus não há diferença entre você e aquele criminoso que está lá. O amor do Senhor pela vida dele é o mesmo amor que há pela sua vida. Então não podemos apontar o dedo. Amém? Antes de começar, irmãos, a criticar e julgar as pessoas, apenas lembre que não há níveis de morte no nosso meio. Amém? Não há níveis de morte. Lá em Efésios 2:1, procure saber, lá em Efésios 2:1, nós vamos estar lendo esse versículo aqui. Efésios 2:1, o que Paulo diz? Efésios 2:1. Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, irmão, o Senhor te deu vida, você ainda sendo pecador, ainda cheio de pecado sobre a sua vida, o Senhor te deu vida. Não há um morto mais morto que o outro. É como você vê ali 3 mortos ali, ó. Não, o morto fresquinho, acabou de morrer, o morto já está lá enrijecido, duro, e outro morto já está em decomposição. Não é aquele morto que morreu agora, está fresquinho, falando, não, mas você está muito mais morto do que eu. Não existe isso, tudo é morto. Todos nós somos pecadores. Não há diferença, irmãos. Às vezes tem consequência maior no nosso pecado, mas não há, né, para o Senhor diferença de pecador. Diante do Senhor nós todos somos iguais. E nós precisamos ter esse entendimento. Não achar que somos melhores que os outros. Não achar que somos melhores que os outros. Isso significa, irmão, que todos os homens foram nivelados na presença de Deus. O Senhor olha para nós e fala, todos aqui são iguais. E todos têm o mesmo direito de salvação. Todos têm o mesmo direito de ser salvos. Isso é igualmente. Porque o Senhor não vê diferença entre você e o outro. E às vezes nós queremos ver essa diferença, queremos apontar essa diferença, não é? Mas nós precisamos ter essa revelação, que somos iguais, e todos têm a mesma chance, e todos vão ter a mesma oportunidade diante do Senhor, amém? Então não há aquele que pecou um pecado, né, que aos olhos do homem, a consequência é maior, mas diante de Deus é a mesma coisa, isso não vai fazer diferença para o Senhor, amém? Dessa forma, nós costumamos, né, chegar diante da pessoa que está sofrendo com alguma enfermidade, não é? E fala, nossa, a pessoa é tão boa e tem sofrido tanto, está passando por dificuldade muito grande, enfermidade sobre a sua vida, não é? Queremos questionar a Deus, como que Deus faz isso? Não é? Isso acontece demais na nossa vida, mas na verdade, irmãos, o sofrimento nosso, das pessoas enfermas, não é nada em relação daquilo que Jesus passou ao padecer ali na cruz. Amém? Não é nada, é muito pouco em relação a isso. Todos nós quebramos, irmãos, todos os mandamentos. Às vezes não quebramos eles externamente, mas no nosso interior nós não cumprimos os mandamentos. Então nós somos pecadores quando nós pensamos que somos justos. Pensamos que cumprimos a lei, mas nós não cumprimos a lei. Aquele Tiago fala sobre isso. Se você quebrar um mandamento, você é culpado de todos eles. E nós somos culpados. Somos culpados. Então devemos ter esse entendimento. Esse entendimento, somos culpados de todos os mandamentos. Mas o que nos assegura é quando nós chegamos diante de Cristo
e aceitamos a obra da cruz. E cremos que somos justos, não porque fazemos algo de errado ou algo de certo. Somos justos porque somos justificados por causa de Cristo. Cristo morreu na cruz para justificar você e eu. É isso que devemos entender. E devemos desfrutar disso na nossa vida. Amém? Quando o Senhor disse que todos pereceriam igualmente, Jesus ali estava profetizando aqueles 40 anos depois da morte dele. Então Jesus já tinha profetizado, 40 anos depois, o que iria acontecer? Aquele povo ia ser disperso, vários iam morrer. Mas aqueles cristãos que se converteram, que aceitaram Jesus, ouviu essa profecia. E quando chegou o tempo da destruição de Jerusalém, de Israel, o que eles fizeram? Eles conseguiram se escapar. Porque eles foram para os montes e conseguiram fugir ali dos romanos. Por quê? Eles foram aquele que recebeu o Senhor Jesus. Né? E quando nós vemos, né, o favor de Deus sobre a vida daquelas pessoas, nós precisamos querer também esse favor sobre nós. Não é? Aí o historiador Flávio Joseph diz que nenhum dos cristãos morreram. Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus não morreram, conseguiram escapar daquela guerra, conseguiram fugir do exército de Roma. Não é porque um dia ouviu a palavra de Deus e creu que ia ser destruído, que ia ser destruída aquela nação, porque o Senhor veio para aquela nação, mas aquela nação não aceitou o Senhor sobre a vida deles, como o Senhor e Salvador daquela nação. Não é? Mas nós hoje cremos nisso, tomamos posse dessa salvação sobre a nossa vida, tomamos posse da obra da cruz, cremos que somos justos, porque somos bons, não porque somos melhores do que os outros, mas porque o Senhor nos justificou ali na cruz. A justiça de Deus está sobre nós, e nós precisamos, né, ter essa revelação, ter esse entendimento dessa justiça sobre a nossa vida. Amém? Não se para de se comparar às outras pessoas. Você não é considerado justo, irmão, só porque há pessoas piores que você. Né? Muitos acham que são justos porque tem pessoas piores do que ela. E começa a comparar. Não é? Às vezes tem irmãos que comparam, porque a célula do fulano cresce, a minha não cresce. Por que a empresa de Beltrano avança, a minha empresa não avança? Por que o ministério do pastor fulano tal cresce e o meu não cresce? Não é? E fica se comparando a isso. E começa a querer se justificar diante dessa situação. Nós não podemos querer comparar as pessoas conosco. Nós devemos desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Devemos tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Para de olhar ao seu redor, para de apontar defeitos das pessoas. Comece a olhar para você e crer que o Senhor quer fazer também através da sua vida. Você é um escolhido de Deus nesse tempo. Você é um escolhido de Deus para fazer a obra dele. Mas a justiça própria tem te impedido de avançar. Tem te impedido de fazer a vontade de Deus. Porque você às vezes acha que você é muito bom naquilo que você faz. Acha que é muito bom naquilo que você faz. Isso impede o rompimento da sua obra. Isso impede você romper diante de Deus. Então você possa nessa noite ter essa revelação, irmãos. Ter essa revelação, não é? Que a justiça sua não vai deixar que você avance diante de Deus. A justiça própria nos impede de fazer a obra do Senhor. A justiça própria nos impede de avançar no nosso ministério. A justiça própria impede você de romper ali na sua empresa, ali na sua família. Amém? Que você possa ter essa revelação nessa noite. E nós temos ministrado várias palavras acerca disso. Mas eu vejo que há uma dificuldade de nós vermos isso em nós. Isso eu falo isso para mim mesmo. Eu tenho essa dificuldade de ver a justiça própria na minha vida. E às vezes nós queremos apontar as pessoas, mas não olhamos para nós, as nossas falhas, né, de pensarmos que somos melhores que as outras pessoas. E quando nós enxergarmos isso na nossa vida, realmente nós vamos avançar. Porque nós vamos entender que não é nós que fazemos. Não é nós que fazemos, é Cristo que faz. E na verdade Cristo não faz, já foi feito ali na cruz. Já foi consumado ali na cruz a obra. Nós precisamos simplesmente dar seguimento àquilo que Jesus já consumiu ali na cruz. Mas às vezes queremos fazer de acordo com o que nós achamos que é melhor. Porque somos muito bons naquilo que fazemos. Mas na verdade, irmão, nós não sabemos fazer nada. É Deus que faz através de nós. E quanto mais nós tentamos fazer de acordo com o que nós achamos que é melhor, mais as coisas dão errado. E as coisas não avançam. Mas que nós possamos realmente
entender e ter a revelação que a justiça própria só vai impedir você de avançar. Só vai impedir de a sua célula avançar, o seu ministério avançar. Então você precisa ter essa revelação. Ter essa revelação que as coisas acontecem por causa da graça do Senhor. Precisamos cada dia mais da graça de Deus sobre nós. E quanto mais nós entendemos essa graça de Deus na nossa vida, mais nós vamos avançar, mais nós vamos prosperar e mais nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, né? Que você não venha comparar com ninguém, não venha apontar o dedo para ninguém, mas que você realmente seja humilde e entender que você precisa cada dia mais da graça, da misericórdia de Deus sobre a sua vida, para que você possa avançar, para que você possa crescer a cada dia mais. E a justiça própria só vai te impedir de avançar. Amém? No próximo ponto aqui, irmãos, a figueira no meio da vinha. Lê lá no Evangelho de João 15, o Senhor disse que o Pai é o agricultor, né? O vivicultor é o Senhor Jesus. Então o Senhor, né, é o dono daquela vinha, né? E a vinha, irmãos, com as uvas, ela aponta para quê? Para a nossa vida, irmão? Aponta para a abundância do vinho novo, para a alegria do Espírito na nossa vida. Então fazemos parte dessa vinha. Então nós devemos entender que a alegria do Senhor tem que estar sobre a nossa vida, porque nós fazemos parte dessa vinha. A vinha, irmãos, é um símbolo que é de bênção, do amor de Deus sobre nós, do amor de Deus para a nossa vida. É isso que devemos crer a cada dia, buscar essa alegria, né? Buscar essa bênção do Senhor sobre nós, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus tem na sua vida. E nós só vamos desfrutar quando nós tivermos essa revelação, que nós fazemos parte dessa vinha do Senhor. Nós somos guardados pelo avicultor que é Jesus, que cuida dessa vinha. Ele que cuida de sua vida e cuida da minha vida. Mas para isso precisamos ter o quê? Revelação daquilo que Deus tem para nós, né? E a figueira aqui, irmãos, ela foi plantada ali no meio daquela vinha. Não foi pelo Senhor. Alguém plantou, né, ali no meio daquela vinha, essa figueira. Alguém plantou, não é o Senhor Jesus que plantou essa figueira ali, né? Isso é algo muito incomum, não é? Porque a palavra de Deus diz, que lá em Deuteronômio 22:9, fala que no meio da figueira não poderia plantar nenhum outro tipo de planta. Mas alguém foi ali o quê? E plantou essa figueira. Plantou essa figueira ali. Mas o que significa, irmãos, essa figueira? O que é essa figueira? Não é? A primeira menção de figueira está lá no livro de Gênesis. Gênesis 3:7 fala dessa figueira. E nós sabemos o que significa essa figueira. O que aconteceu lá com Adão e Eva com a figueira? Nós sabemos que Adão e Eva pecaram e tentaram encobrir o seu pecado com a folha de figo. Então a figueira aponta para quê, irmãos? Para a justiça própria. Não é? Aponta para a justiça própria. E simboliza, portanto, algo humano. É o homem querendo, né, tampar o seu pecado do Senhor. Querendo tampar o seu pecado do Senhor através do quê? Dessa figueira. Isso é o quê? A justiça própria. E muitas vezes nós queremos tampar os nossos pecados do Senhor. Nós devemos chegar diante de Deus, irmãos, crendo na justiça do Senhor por nós. Cremos que o Senhor ele já morreu na cruz e já levou os nossos pecados. Amém? Mas muitos procuram, né, tampar-se com essa figueira, que simboliza a justiça própria. Não é? Então nós devemos ter essa revelação, ter esse entendimento, que a figueira aponta para isso, a justiça própria na nossa vida. E muitos de nós tentamos fazer isso. Tentamos encobrir aquilo que fazemos que desagrada ao Senhor. Não é? E quando nós fazemos isso, o que nós falamos? Não é? Que não precisamos do sangue de Cristo sobre a nossa vida. Não precisamos do derramamento de sangue para nos livrar do pecado, da condenação. Não é verdade? Esse é um esforço humano, né, para tentar cobrir o pecado. Mas a única coisa, irmãos, que vai lavar você do pecado é o sangue de Cristo. A única coisa que te livra da condenação e do pecado não é folha de figueira, não é aquilo que você acha que é melhor ou que é pior. A única coisa que te lava do pecado, que te purifica, é o sangue de Cristo. É isso que vai te livrar de toda a condenação. E nós precisamos cada dia mais ter essa revelação, ter esse entendimento da obra da cruz na nossa vida e desfrutar da graça do Senhor que está sobre nós.
Mas muitos ainda não desfrutam, porque ainda acham que tem que fazer alguma coisa para merecer da parte de Deus. Irmãos, não precisamos fazer nada para merecer a graça de Deus, nada para merecer o favor de Deus sobre a nossa vida. A única coisa que precisamos fazer, irmãos, é crer na obra da cruz, é crer que Cristo morreu ali na cruz, né, para nos livrar de tudo isso, Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 12 e 14, projeta para mim, irmão, fazendo favor. Olha o que fala ali. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Próximo. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E nós sabemos, irmãos, que Jesus amaldiçoou aquela figueira, não é? E a palavra de Deus fala que no dia seguinte passaram lá, aquela figueira estava seca, não é? E essa figueira aponta para quê, irmão? Justiça própria pura, não é? Mas é interessante, esse é o único milagre do Senhor, que é um milagre, não é, de condenação, de maldição. Todos os milagres do Senhor Jesus foram milagres que é de bênção, salvação, de ressurreição. Então todos os milagres do Senhor foram feitos dessa forma. Todos os milagres do Senhor para os homens foram feitos dessa forma. O único milagre que foi de maldição foi feito ali naquela figueira, porque aquela figueira demonstrava o quê? A justiça própria. Demonstrava a justiça própria. E quando o Senhor amaldiçoou aquela figueira, irmão, ele estava na verdade fazendo o quê, irmãos? Amaldiçoando a justiça própria, não é? Então, quando nós tentamos justificar diante de Deus, há maldição sobre a nossa vida. Então nós não venhamos querer justificar algo diante de Deus. O que nós devemos fazer é crer na justiça de Cristo. Amém? E nós, irmãos, estamos hoje debaixo das bênçãos do Senhor. Debaixo das bênçãos do Senhor. O Senhor cada dia mais quer nos abençoar. Quer liberar cada dia mais da graça dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós precisamos o quê? Desfrutar disso. Desfrutar disso sobre nós. Amém? Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Mas se decidimos confiar em nós mesmos, irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos entrar debaixo de maldição. Nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos o quê? Entender a obra de Cristo. E quando nós entendemos a obra de Cristo, nós desfrutamos do favor dele sobre nós. Então que nós não venhamos, né, querer justificar algo diante de Deus, querer receber algo do Senhor por mérito próprio, que nós já recebemos da parte de Deus. O Senhor já liberou dessa graça dele sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então nós devemos o quê? Permanecer na posição da bênção. E quando nós permanecemos na posição da bênção, irmãos, nós desfrutamos do favor de Deus sobre nós. Amém? Que você possa cada dia mais permanecer debaixo da bênção de Deus, para que o favor dele venha sobre a sua vida e você desfrute cada dia mais da bênção do Senhor. A bênção e maldição, irmão, está relacionada ao nosso entendimento da lei e da graça. Se você tem entendimento da graça sobre a sua vida, você desfruta das bênçãos do Senhor. Você desfruta do favor do Senhor. Mas se o seu entendimento caminha para a lei, você não desfruta daquilo que Deus tem para você. Você passa a ser um crente derrotado, um crente que anda debaixo de maldição. Então que nós venhamos desfrutar dessa graça. Andar crendo em fé, que o Senhor quer nos abençoar. Ele quer derramar do favor dele sobre a sua vida e sobre a minha vida. E só assim vamos desfrutar daquilo que ele tem para nós, daquilo que ele tem para as nossas vidas. Amém? Se pensarmos que agora a vida cristã deve ser vivida no nosso esforço, do nosso jeito, nós não vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos andar como os derrotados. Então a obra de Deus não depende da minha força, do meu merecimento, depende da graça de Deus sobre a minha vida. É a graça de Deus sobre a minha vida, é a graça de Deus sobre a sua vida que faz com que a obra avance, que faz com que a obra cresça e que você prospere a cada dia. E é isso que faz com que o favor de Deus seja derramado cada dia mais sobre a sua vida. Amém? É isso que devemos fazer. Queremos cada dia mais que somos santificados através da graça de Deus sobre nós. E quando nós temos esse entendimento, irmão, nós desfrutamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós só vamos desfrutar disso se realmente cremos em fé, que somos vencedores. Porque entendemos
a obra da cruz. E se nós entendemos a obra da cruz, nós vamos desfrutar desse favor do Senhor e vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. A bênção de Deus não pode ser, irmãos, liberada antes, né, que você primeiro amaldiçoe a justiça própria na sua vida. Né? Então essa bênção do Senhor vai ser liberada sobre a sua vida na hora que você amaldiçoar a justiça própria na sua vida. Nós andamos cheios de justiça própria. Então nós vamos desfrutar mais dessa graça de Deus, mais dessa bênção de Deus sobre a nossa vida, quando nós realmente amaldiçoar a justiça própria na nossa vida. Não é? E isso, irmãos, é algo difícil da gente fazer, porque às vezes nós não reconhecemos que há justiça própria na nossa vida. Nós precisamos nos vigiar, buscar entender o que é justiça própria na minha vida, o que é justiça própria na sua vida hoje. E quando você tiver essa revelação, tiver esse entendimento, e amaldiçoar e lançar fora da sua vida, você vai desfrutar cada dia mais da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. É isso que o Senhor tem para nós, é o favor, é a graça, é a prosperidade sobre nós. Mas a justiça própria, às vezes tem te impedir de avançar, tem te impedir de desfrutar daquilo que Deus tem para você. Não é? Então que nós venhamos realmente ter essa revelação, não é? O alvo de Deus é que nós venhamos desfrutar dessa vinha, desfrutar daquilo que Ele tem para nós a cada dia. O Senhor mesmo disse que Ele é o quê? É a verdadeira videira. E nós estamos ali ligados nessa videira. E se nós estamos ligados nessa videira, essa bênção faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos ter o quê, irmão? Essa revelação, esse entendimento que estamos ligados em Cristo. E quando nós estamos ligados em Cristo, temos esse entendimento, nós desfrutamos daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus tem para a minha vida. Mas às vezes, o que mais acontece? A justiça própria te impede de desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? A justiça própria, irmão, é um estrume. Né? O dono da vinha então diz ao avicultor, lá nós vemos lá embaixo, lá atrás: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupa inutilmente a terra? Está lá em Lucas 13:7. Né? 3 anos, essa figueira estava ali plantada ali no meio daquela videira, e ela não dava fruto. Mas o Senhor fala o que? Corta essa figueira. Essa figueira tem que ser cortada porque ela não dá frutos. Ela não dá frutos, não é? E esses 3 anos aqui, irmãos, isso quer dizer o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foram 3 anos. 3 anos. E o Senhor Jesus era aquele que cuidava daquela videira ali. Não é? Aquela figueira estava plantada ali no meio. E o que o Senhor Jesus responde? Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortar. Não é, irmão? O que é esse estrume aqui, nessa palavra de Deus hoje? É a justiça própria. É a justiça própria na nossa vida. O estrume é algo que vai fazer o quê? Vai fertilizar. Né? Que vai fazer com que aquela videira ali, aquela figueira venha o quê? Gerar frutos. Venha gerar frutos. Não é? Então o ministério de Jesus foram 3 anos, ministrando na vida daquele povo. Mas o povo não ouvia a palavra do Senhor. Não é? Lá em Filipenses 3:7, o apóstolo Paulo diz que ele considerava toda a justiça própria como estrume. Ele considerava na vida dele toda aquela justiça própria como estrume, como esterco. Não é? Como esterco na sua vida. Não é? Nós precisamos, irmãos, fazer sabe o que, irmão? Lançar fora essa justiça própria. Lançar essa justiça própria nos pés do Senhor, para que possa ser adubado, e nós podemos ser essa videira que venha frutificar, que venha o que? Gerar frutos para o Senhor. Olha o que Paulo fala, lá em Filipenses 3, versículo 4 ao 9. Abra a sua Bíblia aí. Você lê junto esse versículo, vai ver o que Paulo fez. O que ele fez para que realmente fosse, né, considerado o apóstolo da graça, que escreveu ali as epístolas ali, falando da graça de Deus sobre a vida dele. Isso é interessante também, irmãos, que Paulo era um perseguidor de cristão, perseguia a igreja. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3, versículo 4 a 9. Bem que eu poderia confiar também na carne,
Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, ou seja, o pai e a mãe era hebreu, né? Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o currículo do homem. O homem era perfeito diante dos fariseus. Circuncidado ao 8º dia, judeu, filho de hebreu, né? Então, perseguidor da igreja, entendedor da lei. Então era um cara perfeito. Era perfeito esse homem, diante dos homens. Mas o que o versículo continua falando? Mas o que para mim era lucro, isso considero perda, por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublime do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, irmãos, Paulo aqui, é interessante que ele estava, vou voltar um pouquinho, a palavra de Deus fala que Estevão estava pregando ali para os judeus, o homem cheio do Espírito, pregando para os judeus, e a palavra de Deus fala que os judeus tampavam o ouvido, para de falar isso, eu não quero mais ouvir essa palavra, eu não quero mais ouvir essa palavra de Jesus. E o que os fariseus fizeram? Apedrejaram Estevão e levou ele até a morte. E a palavra de Deus fala que Saulo de Tarso estava ali presente nesse momento, estava presente ali, e assistiu tudo, mas esse Saulo de Tarso teve um encontro com o Senhor, teve a sua vida transformada, e toda aquela justiça própria que estava sobre a vida dele, ele jogou aos pés do Senhor, e entendeu a palavra de Deus, não é? E nesses versículos nós lemos ali, quando fala a palavra refúgio, na verdade, no original é estrume, era esterco. Então, Paulo pegou, jogou toda a sua justiça própria, que era um esterco, jogou aos pés do Senhor, para que gerasse frutos, tudo aquilo era o que? Era a obra de Deus, começando através da vida de Paulo. E Paulo começou o seu ministério pregando o que? A graça do Senhor. Falando da graça do Senhor na vida daquele povo. Não é? E quando o Senhor Jesus fala com Deus que era para esperar mais um ano para aquela figueira pudesse produzir, o que o Senhor Jesus estava falando? Pai, espera um pouco, essa figueira vai produzir. Né? E esse um ano a mais que aconteceu ali dentro desses 3 anos que era o ministério de Jesus, foi quando veio, né, o Pentecostes na vida daqueles irmãos cheios do Espírito, várias pessoas se converteram através da vida deles. Era um ano a mais, o Senhor Jesus, né, deu oportunidade para que a nação de Israel se convertesse. Essa era a oportunidade, né, que veio sobre a vida daquele povo. Mas mesmo assim, o povo não entendeu o ministério do Senhor Jesus. Não entendeu que Ele era o Salvador, era aquele que ia trazer libertação para aquela nação, não é? Mas Paulo teve essa oportunidade de ministrar a graça de Deus naquela nação. Teve oportunidade, mas mesmo assim, a nação não recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Não entendeu a graça do Senhor, não é? E o juízo de Deus deveria ter caído sobre aquela nação, porque eles rejeitaram a Cristo. Rejeitaram o Messias, mas Deus deu essa oportunidade, deu esse mais um ano para que fosse pregado a palavra do Senhor, para que pregasse, né, o Evangelho da graça, que mostrasse a graça de Deus, que mostrasse Jesus como aquele, né, que vinha libertar aquela nação. Mas a nação não recebeu o Senhor Jesus. Aí a palavra de Deus fala, aí veio a destruição de Israel. Veio a destruição de Israel, porque o povo não recebeu a mensagem, não recebeu a graça do Senhor, não recebeu aquilo que Jesus veio fazer ali naquela nação, não é? Então por isso, foram mortos, foram dispersos, e nós sabemos que é recente, agora quase 2000 anos depois,
a nação de Israel foi estabelecida em 1948. Foi quando o povo, os judeus começaram a voltar para Israel novamente. Então ficaram quase 2 anos dispersos pelo mundo, porque não ouviu a palavra de Deus. Não aceitou Jesus como Salvador de suas vidas. Depois de quase 2000 anos, essa nação foi constituída novamente. Não é? Então, por não aceitar o senhorio do Senhor, não aceitar, né, Jesus como Salvador, viver esses anos todos dispersos, fora da presença de Deus, não é? E nós devemos crer, irmão, que toda a obra do Senhor, não é? Ela é realizada por Ele. A obra do Senhor não é realizada por mim, por você. Então nós devemos ter esse entendimento. A obra é do Senhor, ela já foi consumada ali na cruz. Nós vamos simplesmente dar seguimento àquilo que Cristo já fez ali na cruz. E quando nós temos essa revelação, esse entendimento, nós vamos avançar. Porque nós vamos abrir mão o quê? Da nossa justiça própria, de crermos que é nós que fazemos. E toda vez que nós achamos que é nós que fazemos, as coisas não acontecem. Não acontece, porque nós queremos ser melhor. Queremos ser melhor. Não somos humildes o suficiente, não é? Para entendermos que somos pecadores e precisamos da graça de Deus sobre nós. E nós só vamos desfrutar do favor de Deus quando nós entendermos isso. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. Não é? Nós precisamos descobrir, né, o nosso novo eu. O nosso novo eu é Cristo. Quando nós descobrirmos que o nosso novo eu é Cristo na nossa vida, aí sim nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E quando nós ficamos olhando para nós, o tempo todo olhando para nós mesmos, nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos olhar, irmãos, sabe para quem? Para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para Cristo, nós realmente vemos que nós não valemos nada. Não valemos nada. É Cristo que vai fazer através da nossa vida. É Cristo que vai nos capacitar a cada dia. Não é? A sua salvação, irmãos, ela começa quando você deixa de olhar para dentro de si mesmo e começa a olhar para Cristo. Quando você para de olhar para si mesmo, achar que é você que faz, que você é muito bom, e começa a olhar para o Senhor, aí você começa a desfrutar do favor de Deus. Você começa a desfrutar daquilo que Deus tem para você. E você só vai desfrutar quando você tiver essa revelação, tiver esse entendimento. Aí sim você vai desfrutar de toda a bondade de Deus sobre a sua vida. E é interessante, irmãos, que Deus decidiu não nos julgar com base naquilo que nós fazemos, no nosso comportamento, naquilo que nós achamos que somos. O nosso julgamento vai ser com base, sabe em quem, irmãos? Em Cristo. Porque Cristo não habita em nós, nós não estamos em Cristo. Então nosso julgamento vai ser dessa forma. Que o Senhor for julgar nós, com base naquilo que nós achamos que somos, ou que merecemos, nós somos enrolados. Estamos enrolados. Mas o nosso julgamento vai ser baseado naquilo que Cristo é, naquilo que Cristo fez, porque nós temos que crer na obra de Cristo. Cremos ali na obra do Calvário, aí nós vamos realmente ser julgados segundo a ótica de Deus. Ele vai nos julgar olhando para quem? Olhando para Cristo. E quando Deus olha para Cristo, Ele vê quem? Ele vê eu e você. Aí sim nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então é isso que o Senhor tem para a nossa vida. É isso que o Senhor, né, quer liberar sobre a sua vida, quer liberar sobre a minha vida. Cristo é o nosso novo eu. Então se nós entendemos que Cristo é o nosso novo eu, porque nós aceitamos o Senhor Jesus e fomos batizados, que o velho homem morreu, que nós hoje somos nova criatura, nós vamos o quê? Desfrutar de todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Esta é a razão porque o novo eu jamais vai ser condenado. Porque nós estamos em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus e cremos nessa graça do Senhor, e se nós pegarmos a nossa justiça própria e lançar fora como esterco, nós vamos fazer o que, irmãos? Desfrutar do Senhor. Vamos frutificar. Vamos gerar aquilo que o Senhor quer que nós geremos. Amém? É isso que você deve buscar a cada dia na sua vida. A sua vida agora, irmãos, está oculta em Cristo Jesus. Porque você está em Cristo. E se você está em Cristo, você é nova criatura. E você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu queria chamar aqui em cima os irmãos do louvor. Chamar os irmãos do louvor aqui em cima. Né? Os olhos de Deus não olham para você, irmãos,
não olha para você como se estivesse vendo aquele antigo homem, aquele antigo eu. Ele olha para você hoje, ele vê Cristo, não é? E quando compreendemos isso, na nossa vida, irmãos, nós desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então que você possa realmente investir, né, o seu tempo a conhecer mais do Senhor. Investir o seu tempo a conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Investir o seu tempo na obra do Senhor, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tudo que Deus tem para a edificação da sua vida, do seu casamento, ali talvez da sua empresa, ali no seu trabalho, não é? E quando nós investimos algo na obra de Deus, e crendo que Deus vai fazer através da nossa vida, nós desfrutamos do favor de Deus. Amém. Nós não podemos, irmãos, viver em demanda. Muitos de nós vivemos em demanda, achamos que tem que fazer alguma coisa para receber algo da parte de Deus. Na verdade, irmãos, já recebemos tudo que tínhamos para receber do Senhor. Recebemos tudo. O Senhor morreu na cruz para isso. E nós temos que desfrutar disso. Mas muitos de nós achamos que precisamos fazer algo a mais. O Senhor faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha, para que eu possa desfrutar das bênçãos de Deus. Não. A obra já está pronta. A obra já foi consumada. Você simplesmente vai o quê? Tomar posse daquilo que Deus já fez. Tomar posse daquilo que Deus já fez ali na cruz por você e por mim. E quando nós abrimos o nosso entendimento, temos essa revelação, nós vamos desfrutar dessa provisão. Nós vamos desfrutar dessa provisão. Precisamos ter essa revelação. Precisamos olhar para nós mesmos e ver, não nós, mas ver Cristo em nós. E quando você olha para você e vê Cristo em você, você realmente vai desfrutar disso. Vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? A sua verdadeira identidade, irmãos, é Cristo. Porque Cristo habita em você. Você hoje é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você é um novo homem, uma nova mulher. E você precisa ter esse entendimento para desfrutar disso. Quanto mais tivermos, irmãos, luz para enxergar a justiça própria em nós, mais poderemos rejeitá-la. Mais poderemos rejeitá-la. Quanto mais você olhar para você e ver a justiça própria na sua vida, mais você vai poder rejeitar, entender que é estrume na sua vida, que precisa o quê? Ser lançado fora como adubo, para que você possa o quê? Frutificar, para que você possa o quê? Produzir. Rejeita toda a justiça própria na sua vida, irmãos. Israel se recusou a lançar fora esse estrume. Israel se recusou a lançar fora esse estrume, essa justiça própria, e foram dispersos. Por isso, irmãos, a figueira foi arrancada. A figueira foi arrancada porque não houve entendimento dos judeus. Os israelitas não teve esse entendimento da justiça própria sobre a sua vida. E quando os israelitas ali chegaram, quando Pilatos colocou diante deles ali Jesus e Barrabás, falou: quer que crucifique o seu rei? O que os judeus fizeram? Nós não temos rei a não ser César. Então nesse momento ali, quando eles falaram que não tinha rei, que não era César, a figueira foi cortada. Jesus foi entregue aos escarnecedores. E quando nós temos entendimento que toda a justiça própria na nossa vida, esse estrume, irmão, nós temos que lançar fora para que nós possamos frutificar, lançar fora para que nós possamos realmente ter a revelação daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando nós temos essa revelação, irmãos, a frutificação virá sobre a nossa vida, porque a justiça própria nos impede de frutificar, nos impede, né, de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Muitos pensam, irmão, que o maior obstáculo para recebermos a bênção de Deus é o pecado. Mas na verdade, irmão, o maior impedimento que há na nossa vida, que nos impede de desfrutar da graça de Deus, nem é o pecado. Porque o pecado o Senhor Jesus levou sobre aquela cruz. Você não é mais pecador segundo a ótica do Senhor Jesus. Mas o que nos impede de frutificar, de tomar posse da bênção de Deus, é a justiça própria. Porque quando nós queremos fazer a obra, nossa força, nosso braço, nós achamos que nós somos melhores que Jesus. Achamos que somos melhores. Por isso não recebemos. Por isso não recebemos dessa graça do Senhor sobre nós. Não desfrutamos do favor de Deus sobre a nossa vida. Porque achamos que precisamos fazer alguma coisa a mais. Mas não precisamos. Tem esse entendimento, sai daqui com essa revelação no seu coração. Sai daqui nessa noite com esse entendimento que a justiça própria só te impede de avançar.
só te impede de prosperar, só te impede de receber a bênção de Deus sobre a sua vida. E quando você lançar fora essa justiça própria, você vai ver a sua vida avançar, você vai ver a sua célula avançar. Você não vai mais apontar a mão para a célula do irmão e falar: por que a célula do fulano cresce e a minha não cresce? A sua vai crescer porque você vai entender que a justiça própria na sua vida tem feito com que você não desfrute das bênçãos do Senhor, tem feito com que você não tenha prazer na obra de Deus. Porque muitos acham que a obra de Deus na sua vida é uma cruz, é um peso. Mas a obra de Deus não pode ser peso. A obra de Deus na nossa vida tem que ser alegria, tem que ser paz, não é? É isso que a obra de Deus tem que ser na nossa vida. E quando você anda nessa linha, você desfruta do favor de Deus, você desfruta de todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E você não vai olhar mais para o seu irmão, né, e falar por que a célula dele cresce e a sua não cresce. Porque você teve revelação que é preciso lançar fora todo estrume, toda a justiça própria que há sobre a sua vida. E quando isso acontecer, você vai ver o favor de Deus sobre a sua vida, o favor de Deus sobre o seu ministério. Amém? Fique de pé onde você está. Fique de pé onde você está nessa hora. Irmãos, isso é muito importante na nossa vida. Nós não enxergamos na nossa vida essa justiça própria, nós não vemos. Mas eu peço aos irmãos nessa noite, que passam, não é, a olhar isso na sua vida. Passam a olhar isso na sua vida. A justiça própria na nossa vida é algo sutil que nós não percebemos. Não percebemos, mas ela impede o seu crescimento. Ela impede o avançar ali do seu ministério. Ela impede a sua célula romper, da sua célula crescer. É porque você não vê. Porque você não vê. O diabo, ele te engana com essa justiça própria. Ele lança na sua mente que é preciso você fazer alguma coisa a mais. Mas não é preciso. É você simplesmente ter a revelação, o entendimento daquilo que Deus tem para a sua vida. E que você seja humilde para realmente reconhecer que você é um pecador e que precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Enquanto os irmãos ministram louvor, queria que o servo distribuísse os elementos da ceia. Minha dor Ele levou, Ele levou. Ele levou. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Ele levou,
consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Redenção está consumado. Redenção, o preço foi pago. Redenção está consumado. Redenção, o preço foi pago. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Aleluia. Todos os irmãos receberam o elemento da ceia? Se alguém não recebeu, pegue a sua mão. Aí tem irmão que não recebeu o elemento da ceia. Mais alguém? Só ele mesmo? Glória a Deus. Irmãos, esse é um momento ímpar na nossa vida. O momento de você estar à mesa do Senhor. Você desfrutar do banquete que o Senhor, né, está colocando sobre nós nessa noite. Então é o momento de você realmente desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Daquilo que Deus tem para nós quanto igreja. O momento de você realmente se colocar nesse banquete, né, e tomar posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não é? O momento da ceia é o momento de você realmente desfrutar do poder que há nesse momento. Ah, obreiro, o poder nesse pão, nesse cálice. Não. O poder que já foi liberado sobre nós ali na cruz. Não é? A palavra de Deus fala que Jesus, quando estava descendo o caminho de Emaús com 2 discípulos, andaram 12 quilômetros. Jesus caminhando com aqueles 2 discípulos ali, né, falando das escrituras, e que os discípulos não conseguiram, não tiveram revelação que era o Senhor Jesus que estava caminhando com eles ali naquele caminho para Emaús. Distância longa, 12 quilômetros. Não é? Jesus sempre ministrando o evangelho na vida deles. O interessante, irmãos, é que aqueles 2 discípulos andaram com Jesus. Eles viram todos os milagres que Jesus fez, né, nos 3 anos de ministério. Foram 3 anos de ministério, de muita cura, de muito milagre, algo sobrenatural. Jesus curou muitas pessoas, né? E pessoas ressuscitadas através, né, do poder que tinha ali em Jesus. Mas é interessante, né? Só tiveram revelação de Jesus ao partir o pão. Só tiveram revelação na hora que Jesus assentou à mesa e foi partir o pão. O que eu quero ministrar nessa passagem com os irmãos? Que você nessa noite, ao partir o pão aqui hoje, você possa ter revelação daquilo que Deus tem para a sua vida. Revelação da sua justiça própria. Revelação que você tem justiça própria sobre a sua vida, que ela precisa ser lançada fora. Ela precisa ser lançada aos pés do Senhor, para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus, irmãos. Irmãos, isso é sério na nossa vida. Isso é sério na minha vida. Eu tenho lutado contra isso. Não é fácil. Não é fácil. Confesso para os irmãos, mas é algo que é necessário nós lançarmos fora. É necessário lançarmos fora para que nós possamos realmente desfrutar do favor de Deus. Não é? E aqueles 2 discípulos só tiveram a revelação ao partir o pão. Que você nessa noite possa também ter essa revelação. Ter essa revelação que há uma justiça própria no seu entendimento, no seu coração, que te impede de avançar, que te impede de ver que você é um miserável que precisa da graça de Deus sobre a sua vida,
que você é um pecador e que precisa ser humilde a entender isso, para que você venha desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas muitos de nós somos orgulhosos ao ponto de não enxergar isso na nossa vida. Muitos de nós somos orgulhosos ao ponto de achar que somos muito bons, que não precisamos melhorar, não precisamos entender que essa justiça própria nos leva para o caminho errado. E aqueles 2 discípulos caminharam ali 12 quilômetros e não viram isso em Jesus. E eram discípulos que andaram com Jesus, viram tudo e não conseguiram enxergar. E nós às vezes andamos com o Senhor, estamos aqui de domingo a domingo no culto, ouvindo a palavra de Deus, estamos ali na célula ouvindo a palavra de Deus ministrada na nossa vida, mas não enxergamos que precisamos lançar fora toda a justiça própria. Não enxergamos que precisamos realmente lançar fora para que venhamos frutificar, para que venhamos realmente produzir aquilo que o Senhor nos chamou para produzir, irmãos. Lança fora, tenha essa revelação nessa noite. Entenda que o Senhor quer trazer essa clareza no seu coração nessa noite, para que você possa desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Mas o seu orgulho te impede de ser humilde, para entender que precisa ser lançado fora algo que está te atrapalhando a avançar, algo que está te impedindo de fazer a vontade de Deus, de cumprir um propósito, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não seja covarde a esse ponto, meu irmão. Abra o seu coração, abra o seu entendimento, tenha essa revelação, entenda que o Senhor te chamou para esse propósito e que você precisa realmente ter essa revelação e ter esse entendimento. Não seja ignorante ao ponto de não ver que você precisa de lançar fora a sua justiça própria. E você só vai avançar, irmão, se você for humilde o suficiente para entender isso na sua vida. Você seja realmente humilde para entender que precisa realmente de lançar fora para desfrutar da graça de Deus. Amém? E que você possa ter esse entendimento, ter essa revelação que você precisa de transformação. Transformar a sua mente, buscar cumprir a vontade de Deus, cumprir o propósito do Senhor. Amém? E que esse momento, irmão, seja um momento de você refletir nisso, você realmente ter essa revelação, ter esse entendimento que precisa de haver mudança, precisa de haver transformação na sua mentalidade, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus já fez, já foi feito ali na cruz. Amém? Não é? E a palavra de Deus fala que quando Jesus foi crucificado naquela cruz, todas aquelas chagas, todas aquelas feridas que estavam sobre a cruz de Jesus, né, aqueles cravos pregados ali nas mãos de Jesus, aquela espada, né, fincada ali na lateral de Jesus, todas essas feridas, sobre essas feridas, todas as enfermidades foram levadas. Não há mais, irmãos, enfermidade sobre os filhos de Deus. Nós não podemos aceitar na nossa vida qualquer tipo de enfermidade, porque ela não é sua. É algo que o diabo tem colocado sobre a sua vida. E que você nessa noite, ao ceiar, você toma posse da cura de Deus sobre a sua vida. Lança fora essa enfermidade. Isso é obra do diabo sobre a sua vida. Isso é obra do diabo sobre a sua vida. O Senhor não quer ver os seus filhos doentes, os seus filhos enfermos. Lá em Coríntios 11 a palavra de Deus fala sobre isso. Porque há muitos doentes no meio da igreja, porque muitos dormem antes da hora, ou seja, morrem antes da hora. Porque, irmãos, falta fé, falta entendimento de crermos que o corpo de Cristo foi crucificado, foi pisoteado, chicoteado, para nos trazer a cura. A cura do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. O Senhor Jesus levou sobre aquela cruz. Não aceita, não admita enfermidade sobre a sua vida. Crê que o Senhor já levou sobre si. Todas as enfermidades já foi levado sobre aquela cruz. Que você possa nessa noite sair daqui curado. Se há alguma dor sobre a sua vida, você vai sair daqui hoje curado. Tenha fé que o Senhor já levou sobre si, que isso não faz parte da sua vida. Se a enfermidade, lança fora. Declara agora em nome de Jesus que sai da sua vida, que isso é obra do diabo sobre a sua vida. Amém? Precisamos ter essa revelação, irmãos. A igreja precisa ter esse entendimento. O momento desse é o momento de você tomar posse dos benefícios que há na mesa do Senhor. Você tomar posse dos benefícios que há ao comer esse pão e ao tomar esse cálice. Ao comer esse pão, ao tomar esse cálice, tome posse da cura de Deus sobre a sua vida. Declare isso no seu coração. Não é? Esse cálice aqui, irmãos,
É o sangue de Cristo, que foi derramado aqui naquela cruz. Ele foi derramado naquela cruz, irmãos, para te livrar de toda condenação, de toda maldição, de todo pecado. Foi levado sobre aquela cruz. Isso não faz mais parte da sua vida. Você, o seu novo eu é Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre a sua vida se você aceitou o Senhor Jesus sobre a sua vida. Se você aceitou, não há mais condenação sobre a sua vida. Declara que todas as enfermidades, toda maldição foi levada sobre aquela cruz. E que você nessa noite possa tomar posse disso. Possa tomar posse disso. Declara isso sobre a sua vida hoje. E saia daqui convicto que essas bênçãos estão para você. Está sobre a sua vida. Tome posse disso. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Saia daqui diferente. Saia daqui diferente. Tome posse desses benefícios. Amém? Ergue o seu pão nessa hora. Irmãos, esse pão aqui é um símbolo. Nós não podemos fazer da ceia um ritual. Mas ao orarmos consagrando esse pão, nós temos que crer que ele tem o poder do Senhor. No seu âmbito natural não tem poder nenhum a não ser matar a nossa fome. Mas quando nós orarmos aqui consagrando esse pão, nós temos que ter fé. Ter fé que nós possamos ser curados, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. E nós devemos tomar posse desse benefício que há nessa ceia. Devemos tomar posse. Saímos aqui realmente mudados. Amém? Ergue o seu vinho nessa hora. Irmãos, esse cálice, o seu âmbito natural não tem poder nenhum. Mas quando nós orarmos aqui consagrando também esse cálice, nós devemos tomar posse de tudo aquilo que Jesus fez ali na cruz. Ao derramar o sangue dele ali naquela cruz, nós somos libertos de toda condenação, de todo pecado. E quando nós realmente temos essa revelação e tomamos posse disso, você pode bater no peito e falar: não há mais pecado sobre a minha vida. Não porque eu sou bom, não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. Ele morreu na cruz para me livrar dessa condenação. E que você possa tomar posse dessa obra da cruz. Crer que Cristo morreu ali para te livrar de toda condenação e de todo pecado. Amém? E quando você tomar desse cálice, comer desse pão, tome posse desses benefícios. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, esse pão. Consagra ao Senhor esse pão nessa hora, ó Pai. Que ele nesse momento, ó Pai, ele passa, Pai, para o âmbito espiritual. E que nós possamos realmente, ó Pai, tomar posse de todos os benefícios que há no corpo do Senhor, ó Pai. O Senhor viveu no nosso meio 33 anos, não houve nenhuma enfermidade sobre a sua vida. E toda a enfermidade que estava sobre nós, o Senhor levou sobre si ali naquela cruz. E ao comermos desse pão, ó Pai, nós declaramos que não há nenhuma mais enfermidade sobre nós. Não há nenhuma mais enfermidade sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos livrou dessa enfermidade e foi levado sobre o seu corpo, ali naquela cruz, nas feridas que estavam sobre o corpo do Senhor, ó Pai. E nesta hora, Pai, nós tomamos posse desses benefícios, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor esse cálice. Consagra ao Senhor, ó Pai, que esse cálice nessa hora seja, ó Pai, o sangue do Senhor que foi derramado ali naquela cruz, para nos livrar, ó Pai, de toda condenação, de todo pecado, de toda maldição. E nesta noite, ó Pai, nós declaramos que não há mais nenhuma maldição sobre a nossa vida, não há nenhum mais pecado sobre nós, porque o Senhor levou sobre si, e nós somos libertos de toda condenação e de todo pecado, porque o Senhor levou sobre si, ó Pai. Nós somos lavados, nós somos sarados através do sangue do Senhor, ó Pai. E nesta noite, ó Pai, nós tomamos posse desses benefícios sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode ceiar nessa hora, meu irmão. Eu
Toma posse disso sobre a sua vida. Toma isso para a sua vida como estilo de vida a partir de hoje. Toma isso como estilo de vida. Crê que não há mais justiça própria sobre a sua vida. Abre mão, lança fora, para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você. O Senhor quer cada dia mais liberar o favor dele sobre a sua vida. Não ande mais no caminho da demanda com o Senhor, mas ande no caminho da provisão. Crê que o Senhor quer prover cada dia mais a graça dele sobre a sua vida. Que você possa desfrutar cada dia mais dessa bênção sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a tua igreja. Que o Senhor possa cada dia mais trazer luz sobre a vida, ó Pai, dos meus irmãos. E que eles possam, Pai, ter a clareza, a revelação do favor do Senhor sobre as suas vidas. E que eles possam desfrutar, ó Pai, cada dia mais da provisão do Senhor sobre as suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de paz, do favor e da graça de Deus. Que o Senhor cada dia mais guarde você. Amém, irmãos? É o Cordeiro de Deus que tira o